Levítico. Vaikra. Capítulo 3. Se alguém oferecer um sacrifício de participação em comum, e se o apresentar dentre os bois, quer macho, quer fêmea, deve apresentar um animal sadio perante Iau. Ele deve pôr a mão sobre a cabeça da sua oferta, e ela será abatida à entrada da tenda de reunião, e os filhos de Aaron, os sacerdotes, aspergirão o sangue em todas as laterais do altar. Ele apresentará parte do sacrifício de participação em comum como oferta feita por fogo a Iau. A gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, e os 2 rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. Os filhos de Arão farão todas essas coisas fumegar no altar, por cima da oferta queimada colocada sobre a lenha que está no fogo, é uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Iau. Se a oferta dele a Iau como sacrifício de participação em comum for dentre as ovelhas e as cabras, apresentará um animal sadio, quer macho, quer fêmea. Se apresentar um carneirinho como sua oferta, ele o apresentará perante Iau. Ele porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e ela será abatida diante da tenda de reunião. Os filhos de Arão aspergirão o sangue dela em todas as laterais do altar. Ele apresentará a gordura do sacrifício de participação em comum como oferta feita por fogo a Iau. Ele removerá a cauda gorda inteira, perto da espinha, a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, e os 2 rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. E o sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar como alimento, uma oferta feita por fogo a Iau. Se a oferta dele for uma cabra, ele a apresentará perante Iau. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e ela será abatida diante da tenda de reunião, e os filhos de Arão terão de aspergir o sangue em todas as laterais do altar. A parte que ele apresentará como oferta feita por fogo a Iau é a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, e os 2 rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. O sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar como alimento, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável. Toda a gordura pertence a Iau. Este é um decreto permanente para todas as suas gerações, onde quer que morarem. Não comam nenhuma gordura nem sangue algum. Levítico. Vaikra. Capítulo 4. Iau disse a Masha: Diga aos israelitas: se alguém pecar sem querer, fazendo qualquer uma das coisas que eu ordenei que não se façam, deve-se fazer o seguinte: se o sacerdote ungido pecar e trouxer culpa sobre o povo, então, pelo pecado que cometeu, ele terá de apresentar a mim um novilho sadio como oferta pelo pecado. Ele levará o novilho à entrada da tenda de reunião, perante a mim, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o abaterá. Depois o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará para dentro da tenda de reunião. O sacerdote mergulhará o dedo no sangue e aspergirá um pouco do sangue 7 vezes perante a mim, o Iau, diante da cortina do lugar puro. O sacerdote também porá um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso perfumado, que está perante a mim, na tenda de reunião, e derramará todo o restante do sangue do novilho junto à base do altar da oferta queimada, que está à entrada da tenda de reunião. Ele removerá então toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos, os 2 rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar, e também a membrana gordurosa do fígado junto com os rins, assim como se faz com o touro do sacrifício de participação em comum. E o sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar da oferta queimada. Mas, quanto ao couro do novilho e toda a sua carne, junto com a cabeça, as pernas, os intestinos e o excremento, o restante do novilho, ele fará com que seja levado para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha, no fogo. Deve ser queimado onde se jogam as cinzas. Se toda a Assembleia de Israel se tornar culpada por cometer um pecado sem querer, mas a congregação não se der conta de que fez algo que eu ordenei que não fizesse, e então o pecado ficar conhecido, a congregação terá de apresentar um novilho como oferta pelo pecado e levá-lo diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão as mãos sobre a cabeça do novilho,
e o novilho será abatido perante a mim, o Iau. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda de reunião. O sacerdote deve mergulhar o dedo no sangue e aspergir um pouco dele 7 vezes perante a mim, diante da cortina. Ele porá então um pouco do sangue sobre os chifres do altar, que está diante de mim, na tenda de reunião, e derramará todo o restante do sangue junto à base do altar da queimada, que está à entrada da tenda de reunião. Ele removerá toda a gordura do novilho e a fará fumegar no altar. Deve fazer com o novilho assim como fez com o outro novilho da oferta pelo pecado. É assim que ele fará. O sacerdote fará expiação pelo povo, e eles serão perdoados. Ele fará com que o novilho seja levado para fora do acampamento, e o queimará, assim como queimou o primeiro novilho. É uma oferta pelo pecado em favor da congregação. Quando um maioral pecar sem querer, fazendo uma de todas as coisas que eu, o Iau, seu Criador, ordeno que não se façam, e se tornar culpado, ou se ele se der conta de um pecado que cometeu contra o mandamento, então terá de apresentar como sua oferta um cabrito sadio. Ele porá a mão sobre a cabeça do cabrito e o abaterá no lugar onde se abate a oferta queimada perante a mim, o Iau. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará o restante do sangue da oferta junto à base do altar da oferta queimada. Ele fará toda a gordura fumegar no altar, assim como se faz com a gordura do sacrifício de participação em comum. Assim o sacerdote fará expiação pelo maioral, pelo pecado dele, e o pecado dele será perdoado. Se alguém do povo da terra pecar sem querer e se tornar culpado por fazer uma das coisas que eu ordeno que não se façam, ou se ele se der conta de um pecado que cometeu, então ele apresentará uma cabritinha sadia como oferta pelo pecado que cometeu. Ele porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e abaterá a oferta pelo pecado no mesmo lugar da oferta queimada. O sacerdote molhará o dedo no sangue dela e porá um pouco sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o restante do sangue dela junto à base do altar. Ele removerá toda a gordura dela, assim como é removida a gordura do sacrifício de participação em comum, e o sacerdote fará a gordura fumegar no altar, como aroma agradável a mim. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e o pecado dele será perdoado. Mas, se ele oferecer um cordeiro como oferta pelo pecado, deve trazer uma fêmea sadia. Ele porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a abaterá como oferta pelo pecado no lugar onde se abate a oferta queimada. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o restante do sangue dela junto à base do altar. Ele removerá toda a gordura dela, assim como se remove a gordura do carneirinho do sacrifício de participação em comum, e o sacerdote a fará fumegar no altar, por cima das ofertas feitas por fogo a mim, o Iau. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e o pecado dele será perdoado.